Malaquias capítulo 3, versículo 6 até o 12. Malaquias 3, versículo 6 ao 12, versão da NVI. Pode acompanhar aqui, tá? Se você não tem a versão da NVI. Nova versão internacional. Amém, meus amados? Meus queridos irmãos, hoje vamos dar continuidade à exposição dentro do livro de Malaquias. Tá? Domingo passado a gente fez uma pausa. Tá? E hoje vamos ter uma outra pregação expositiva e vai ser bastante densa. Tá? Então eu peço aos irmãos, né? Se você quiser anotar, anote, vai ficar gravado, né? De manhã eu preguei a mesma mensagem, mas de manhã eu fiquei meio atordoado com o acontecimento. Hoje, agora eu estou mais tranquilo para trazer a mensagem. Amém? E peço ao Senhor que traga à memória tudo aquilo que eu vi na palavra dele. Amém? É um assunto bem complicado, tá? Hoje nós vamos falar de dízimos e ofertas, né? É um assunto, você entra na internet, é um dos temas mais buscado pelos irmãos, pela igreja. Você entra na internet, o povo quer saber de tatuagem, de bebida, segundo casamento, e dízimo e oferta, né? Uma das coisas mais, porque o povo de Deus quer saber como que é esse negócio aí, tem muita gente querendo saber para parar de dar, né? Cheio das motivações aí. É um assunto polêmico, né? E hoje nós vamos ver aqui na perspectiva de Malaquias, na Antiga Aliança, tá? Na Antiga Aliança, e vamos aplicar para nós, o povo da Nova Aliança. Amém, meus amados? Nós somos o povo da Nova Aliança. Tá? Mas o que é isso, pastor? Você está falando Nova e Antiga Aliança? Isso significa que você olha para o Antigo Testamento com cuidado. Amém, meus amados? O Antigo Testamento é a palavra de Deus, amém? É escritura inspirada, né? Capaz de corrigir, orientar, dar sabedoria para o homem, né? Obrigado, querido. Mas a gente sabe também que a maioria das heresias e textos que tiram fora do contexto para se aproveitar do povo de Deus, é tirado do Antigo Testamento. Tá, meus amados? E muitos aqui, até mesmo da igreja Westermont, que estão anos aqui, vão estranhar o que eu vou falar aqui hoje. Tá? Vão estranhar. Né? Porque hoje eu vou lá nas profundezas, amém? Eu tirei 2 dias dessa semana só para ver vídeo do YouTube, para ver o que estão falando por aí afora. Porque tem tempo que eu não estudo sobre o assunto, e aí eu fiquei lá anotando, né, porque eu já tinha feito o estudo, tá tudo tranquilo na minha mente, mas eu fui ver para ver que estão falando por aí afora e o que o povo de Deus está escutando. Porque uma coisa que acontece, a pessoa chega aqui, escuta o pastor pregar, mas vai para casa e liga na rádio, né, e vai para casa e vê o vídeo no YouTube, o pastor famoso, o pastor que é, né, e as pessoas às vezes acham que pelo fato de ser famoso quer dizer que ele é exato nas escrituras. Não, às vezes ele é uma pessoa que tem uma boa eloquência.
A maioria deles tem uma boa eloquência, uma boa persuasão. A maioria, tá? E a maioria não estuda a fundo, não. Tá? Falo isso, né, para a nossa tristeza e para o nosso choro. Porque a palavra de Deus, meus amados, o próprio Senhor Jesus Cristo disse: eis que vos envio escribas. Ou seja, eis que envio para vocês, ó fariseus, ou qualquer pessoa que se interesse por perseguir a verdade, né? Jesus fala: eu envio no meio de vocês aí pessoas que entendem profundamente das Escrituras, né? E o que a gente vê aí é o povo de Deus dando ibope para aquele tipo de pregador que Paulo condena em 1 Coríntios capítulo 1, 2, 3 e 4. Tá? O cara tem linguagem de persuasão, né? Linguagem persuasiva, de palavra, e seduz facilmente o povo de Deus. Tem que tomar cuidado. Então, eu vou falar coisas muito difíceis aqui. E oro ao Senhor para que o Espírito Santo me ajude. Amém, meus amados? Preste atenção, depois vê o vídeo do YouTube lá, vai ficar gravado, né? Veja o vídeo do YouTube. Me chame depois para conversar, a gente vai dentro das Escrituras, a gente vai passar um pente fino nas Escrituras com uma boa interpretação bíblica. Não adianta só ler. Meus amados, o que mais vocês vão ver por aí afora, as pessoas falando o seguinte: olha, a Bíblia é a palavra de Deus, mas a pessoa lê a palavra e não consegue interpretar direito. Tá? Infelizmente, a maioria dos pregadores tem dificuldade com interpretação, até mesmo do português, de uma redação normal aqui no português, aqui, de um livro normal, tá? Essa é a verdade. Nós, aqui no Brasil, falar que a gente é alfabetizado é muito complicado, né? Ainda mais hoje aí com as escolas públicas, né, deixando as nossas crianças cada vez mais, os nossos jovens cada vez mais com dificuldade de interpretar um simples texto. Vamos lá, porque a Bíblia foi escrita pelo Espírito Santo. Amém, igreja? Quem escreveu isso aqui? O Espírito Santo. Amém? Vamos ler. Malaquias 3, capítulo 6. De fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não lhes obedeceram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam: como voltaremos? Pode o homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda pergunto: como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejo se eu não abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras dos campos não perderão seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Amém, meus amados? Vamos orar. Pai Santo, esta é a tua palavra maravilhosa. Que o teu Santo Espírito esteja conosco aqui, Pai. Que o teu Santo Espírito nos guie em toda a verdade. Que o teu Santo Espírito nos guie em toda a justiça. Que o teu Santo Espírito me ajude neste momento, Pai, para que eu seja mais claro, Pai, do que hoje de manhã. Me ajude, Pai, no nome de Jesus. E ajude os meus irmãos, Pai. Nos dê espírito de revelação, de entendimento, de sabedoria. Pai, que no nome de Jesus possamos ser praticantes da tua palavra para o louvor da tua glória. Para o louvor da tua glória, Pai. No nome de Jesus, amém. Meus amados, o que é que vimos até agora? A gente está aqui quase acabando o livro de Malaquias. A gente viu no capítulo 1 o povo de Deus questionando o amor de Deus.
Né? Por que eles estavam questionando o amor de Deus? Porque muitas promessas, muitas profecias, dadas por Ezequiel, por Jeremias, né, e outros profetas, não se cumpriram. O povo foi cativo lá na Babilônia. A Babilônia foi dominada pelos medo-persas, né? E os persas, através do rei Ciro, mandam o povo de Israel de volta, através de Neemias, através de Esdras, para reconstruir a cidade de Jerusalém, porque Jerusalém estava destruída. Nabucodonosor destruiu Jerusalém, o templo, e levou embora toda a prataria, os utensílios de ouro, a arca da aliança, levou tudo embora. E aí o rei Ciro, né, que conquistou o Império Babilônico, fala para Neemias, né, volta para lá, reconstrua Jerusalém, permite Esdras voltar, vai lá e seja o líder espiritual da nação, porque Deus estava sendo bom com Israel. Amém, meus amados? O profeta Jeremias profetizou de maneira precisa, né? Ele profetizou quem derrotaria Jerusalém, Judá, né? Ele profetizou quanto tempo o povo ficaria cativeiro, preso lá na Babilônia, né? E de maneira precisa, né, essas coisas aconteceram, mas só que a nação não estava colhendo aquelas bênçãos todas, e aí ele estava questionando o amor de Deus. Aí Deus fala: eu amo vocês sim. Por que eu amo vocês? Porque vocês são desobedientes, e apesar de serem obedientes, vocês estão aqui até hoje. Né? Eu fiz uma aliança com Jacó, com Isaac, com Abraão, e vocês estão aqui até hoje. Olha para Edom, o seu irmão. Edom, os irmãos sabem quem é Edom, né? A nação de Edom são os descendentes de Esaú. Quem é Esaú? Irmão de quem? Jacó. Através de Esaú também veio uma grande nação poderosa. E Deus falou o seguinte: vocês vão ser destruídos e não serão mais reunidos e não vão construir mais nenhuma cidade. Está vendo, Israel? Vocês eu permito reconstruir, se juntarem novamente. Edom não. Olha o restante das nações aí. Eu amo vocês sim. Aí o Senhor continua ensinando e confrontando o povo. Aí o Senhor vai para o sacerdote. Sacerdote, você está recebendo qualquer animal impuro, né? Defeituoso, me desculpe. Você está aceitando animal defeituoso? O cordeiro, meus amados. O cordeiro, o bode, as vacas que eram levadas para o templo, para o sacrifício, deviam ser perfeitos. Amém, meus amados? Deviam ser perfeitos. Mas o sacerdote, que devia ensinar a palavra, que devia pregar a palavra, estava fazendo vista grossa e estava aceitando qualquer coisa. Aí o Senhor repreende o sacerdote no capítulo 2. Se você não consertar, sacerdote, eu vou, né, tirar vocês do ofício e os seus filhos vão pagar pelos seus pecados. Aí Deus continua repreendendo o povo. Porque o povo, o que o povo estava fazendo? Estava desobedecendo o Senhor. Porque o Senhor, através de Moisés, proibiu o povo, os homens, de casarem com as mulheres estrangeiras. Por quê? Para manter uma descendência abençoada. E o que é isso, pastor? Uma descendência abençoada. Uma descendência carnal de Abraão, descendentes de Abraão, e com a mesma fé de Abraão. Amém, meus amados? Esta é a descendência abençoada que Deus quer. E Deus falou, olha, não tem jeito. E quando Deus fala, meu querido, não tema com Deus, não. Deus falou o seguinte para o povo: se vocês casarem com as mulheres estrangeiras, vocês vão adorar os deuses delas. E era isso que estava acontecendo. Aí o Senhor repreende, e ele também repreende acerca do divórcio, porque estavam divorciando por qualquer coisa. Né? Aí depois o Senhor fala o seguinte: vocês estão falando por aí que eu não sou um Deus de justiça não, né? Vocês estão falando por aí que eu permito que o justo pratique a sua injustiça e se dê bem, né? Aí Deus fala, né? Vai vir um dia
vai vir um dia que o meu anjo vai julgar todas as nações. E quem vai aguentar esse dia? Né? Quem vai aguentar? O profeta Malaquias estava falando, olha, virá o dia que Jesus Cristo julgará todos. Amém, meus amados? Não podemos confundir a paciência do Senhor com cegueira do Senhor. Ou como se o Senhor tivesse 2 pesos, 2 medidas. Cuidado, meu querido irmão. Tá? E hoje, o Senhor, através do texto aqui que acabamos de ler, repreende eles por mais uma coisa. Né? Porque eles estavam roubando os dízimos e as ofertas. Aí o Senhor começa assim, no versículo 6, olha aí. De fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Aí eu te pergunto, por que o Senhor não destruiu Israel, mesmo sendo desobediente, praticando coisas terríveis contra o Senhor? Ele falou aqui, não mudo. Ele não mudou em quê? O que aconteceu lá atrás? Que o Senhor, né, fala o seguinte, eu não mudo. O que ele falou? O que ele anunciou? Aí os irmãos têm que entender as alianças que Deus fez ao longo dos tempos. Qual que foi a aliança que Deus fez com Abraão? A aliança foi o seguinte, Abraão, a sua descendência será uma grande o quê? Nação. Foi uma aliança aquilo ali. Né? Quando o Senhor estava prestes a destruir o povo dele lá no Sinai, o que Moisés falava para o Senhor? Quem já leu aqui? Né? Quem estuda a Bíblia sabe o que eu estou falando. Né? Moisés, o povo peca contra o Senhor, aí Deus fala para Moisés, eu vou exterminar esse povo e vou fazer de você uma grande nação, ou seja, vou recomeçar, você vai ser o próximo patriarca. Aí Moisés falava, faz isso não, Senhor, faz isso não. O que as outras nações vão falar? Você tirou eles do Egito para matar eles no deserto? Né? Se lembre lá do pacto que o Senhor fez com Abraão. Meus amados, o Senhor não destruiu Israel, porque eles sempre foram desobedientes, desde os antepassados, lá no Sinai, sempre foram desobedientes. O Senhor não os destruiu por causa de Abraão, por causa de Isaac, de Jacó, porque o Senhor conversou com os 3 e falou o seguinte, né, de vocês virá uma grande nação. E lá no Sinai, Deus formou essa nação. Eles eram um povo, lá no Egito. Lá no Sinai, com a lei, com a constituição, entre aspas, de Israel, eles se tornaram uma nação. Glória a Deus, igreja. Estou entendendo? Amém? Então o Senhor não muda. Por que ele não muda? Porque ele prometeu, ele vai o quê? Ele vai cumprir. E ele não vai permitir que Israel seja exterminado, porque ele prometeu uma grande nação para Abraão, Isaque e Jacó. Glória a Deus, meus amados. Mas existe uma coisa, está acontecendo algo. O pacto, que foi uma outra aliança que Deus fez, e já com o povo, através de Moisés, lá no Sinai, está sendo quebrado. A aliança do Sinai está sendo quebrada. Se você já estudou sobre a interação de Deus ali no deserto, no Monte Sinai com o povo dele, você vai ver que eles fizeram um pacto, uma aliança. E nessa aliança, um cordeiro foi morto também, um animal foi morto, não me lembro se foi um cordeiro ou se foi um bode. E o sangue dele foi jogado em cima do povo. E Moisés fala, este é o sangue da aliança, o Senhor está firmando uma aliança com vocês. Né? E o Senhor fez uma aliança com o povo de Israel, lá no Sinai, amém, meus amados? E a aliança, os termos da aliança, porque a aliança é compromisso, é pacto, vocês me obedecem e eu abençoo vocês.
Glória a Deus, meus amados. Nós estamos numa nova aliança. E é o sangue de quem que está sobre as nossas vidas? É uma nova aliança. Tá? Mas vocês têm que entender que lá no Sinai foi feita uma outra aliança. E o que Deus está falando é o seguinte, aqui para o Israel é o seguinte, olha, por causa da minha aliança com Isaac, com Abraão, Isaac e Jacó, vocês não foram destruídos. Mas vocês estão debaixo de maldição porque estão quebrando a aliança mosaica. Ele traz de novo o conteúdo do capítulo 1 para este versículo. Versículo 7. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês desviaram dos meus decretos. Aqui a palavra decreto já manda para o Sinai. Tá? Já manda para a aliança. Desde os seus antepassados, ou seja, desde o Sinai, vocês são desobedientes. E não me obedecem. Aí o Senhor é misericordioso, amém, meus amados? Glória a Deus. O Senhor é gracioso, amoroso. O Senhor fala o seguinte: voltem para mim, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor está amando o povo de Israel, meus amados, mas amando através da aliança com Abraão. Mas aí o que o Senhor fala aqui? Eu quero que vocês andem na aliança que eu firmei com vocês lá no deserto, lá no Sinai. Voltem para mim e eu voltarei para vocês. Aí o povo pergunta, e essa pergunta aqui é uma pergunta cínica, viu, meus amados? É uma criança que sabe que aprontou, mas finge de boba, tá? Mas vocês perguntam, como voltaremos? Aí Deus, com paciência, vai responder: pode um homem roubar a Deus? Meus amados, era de conhecimento geral na época de Malaquias, que em todas as nações, não só na nação de Israel, roubar é errado. Roubar é pecado. E não se pode roubar o próximo. Aí Deus faz essa pergunta retórica: não pode roubar o próximo, pode me roubar. Se não pode roubar o seu semelhante, pode roubar o Deus Altíssimo Todo-Poderoso? Pode, meus amados? Não pode. Eu estou vendo os 3 capengando aqui, quase dormindo. Dá uma cotovelada no seu irmão aí. É igual de manhã também tem um montão de gente querendo dormir. É uma pregação densa, faz dormir mesmo. Glória a Deus, igreja. Aí o povo pergunta novamente, como voltaremos? O que é que nós estamos fazendo de errado? De novo, fingindo de bobo. O Senhor, pode o homem roubar Deus? Não pode, não rouba nenhum homem, vai roubar Deus. Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam, olha só, e ainda perguntam. A coisa está grave aqui, meus amados. E ainda perguntam, atrevidos, como te roubamos? Aí o Senhor responde: nos dízimos e nas ofertas. Meus amados, vamos entender como que é essa coisa aí do dízimo no Antigo Testamento. Tá bom? No Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o povo tinha que dar 10% para o Senhor? Tinha? Não. Quem falou 10% está errado. No Antigo Testamento existem pelo menos 3 dízimos na lei. 3 dízimos na lei. E tinha mais um outro dízimo que foi colocado por Samuel. O profeta Samuel. Quem lembra do profeta Samuel, que consagrou Davi? Tá? Vamos entender isso aí. E desde já que eu quero falar, não estou pregando o trismo aqui, viu, meu querido? Cuidado aí, tá? Não chega a conclusão
precipitada, não. Depois de repente alguém levanta, aí pastor está pegando o dízimo, vai embora e perde a bênção, né? Cuidado, não estou falando isso não, viu, meu querido irmão? Tá? Ó, primeiramente, tinha o dízimo para os sacerdotes e os levitas no templo. No templo. Abram lá em Números capítulo 18. Não, abre aqui para. Precisa abrir não. Veja aqui, meu querido. Aqui está na versão mais tranquila de você entender. Esse aqui, ó, olha, aqui, ó. Antes disso aqui, o Senhor já fala para Arão. Antes desse texto que a gente vai ler aqui, o Senhor fala para Arão. Quem foi Arão? O primeiro o quê? Sumo sacerdote. Amém, meus amados? Ele foi o primeiro o quê? E o Senhor fala para Arão, Arão, e fala para os sacerdotes também, Arão, antes desse texto que a gente vai ler, olha, Arão, você vai ter o melhor, o dízimo de todos os animais de Israel, seja animais puros ou impuros, né? Animais que podem comer ou animais que não podem comer. Tudo é seu, né? Você vai ter o dízimo do produto da vide, né? Da vinha, do azeite, né? E aqui no texto aqui o Senhor fala especificamente com os levitas. Olha aqui, ó, versículo 21. Eu dou aos levitas todos os dízimos em Israel como retribuição pelo trabalho que fazem ao servirem na tenda do encontro. A tenda do encontro, quem já viu já viu o tabernáculo de Moisés, né? Antigamente, antes do templo, era um tabernáculo chamado de tenda do encontro. Tá? Depois de Davi com Salomão foi construído um quê? Um templo. Amém, meus amados? Mas antes era a tenda do encontro. De agora em diante, os israelitas não poderão aproximar-se da tenda do encontro, caso contrário, sofrerão as consequências do seu pecado e morrerão. É dever dos levitas fazer todo o trabalho da tenda do encontro e assumir a responsabilidade pelas ofensas contra ela. Este é um decreto perpétuo pelas suas gerações. Eles não receberão herança alguma, ou seja, levita não vai ter herança alguma. Quando o povo entrou na terra de Israel, na terra de Canaã, desculpe, as terras foram divididas para todos os filhos de Jacó, menos para os levitas, filhos de Levi, o terceiro filho de Jacó. Eles não tinham posses, terras, para plantio, cultivo ou para a criação de animais. Eles não podiam ter isso. Tá? Era proibido. Deviam ficar por conta do serviço do templo. Tá? E mais para frente a gente vai ver. Por conta do serviço nas cidades, espalhadas pelo reino, espalhados pela terra. Tá? Ou seja, por conta da palavra e da manutenção, né, do tabernáculo. Tá bom? Versículo 24. Em vez disso, dou como herança aos levitas os dízimos que os israelitas apresentarem como contribuição ao Senhor. É por isso que eu disse que eles não teriam herança alguma entre os israelitas. Amém, meus amados? Aí depois vai falar aqui para os levitas, ó levitas, vocês vão tirar dízimo também. Vocês vão receber dízimo e vão tirar dízimo também. Então esse é o primeiro dízimo. Vamos para o segundo dízimo, né? O segundo dízimo era destinado para a festa e para o próprio dizimista. Né? O próprio dizimista, ele separava mais 1/10, né, para levar para Jerusalém. Se fosse longe, ele vendia os seus animais, as colheitas na terra dele, para chegar lá em Jerusalém e comprar outros animais e outras coisas, para quê? Festejar diante do Senhor. Vamos ler aqui. Deuteronômio, capítulo 12, 17 ao 19. Amém? Vocês não poderão comer em suas próprias cidades o dízimo do cereal, do vinho novo, do azeite, nem da primeira cria dos rebanhos, nem o que em voto tiver prometido,
nem as suas ofertas voluntárias ou dádivas especiais. Ao invés disso, vocês comerão na presença do Senhor, seu Deus, no local que o Senhor, o seu Deus, escolher. Você e os seus filhos e filhas, os servos, as servas, os levitas das suas cidades, né? Alegre-se perante o Senhor, seu Deus, em tudo que fizerem. Tenham cuidado de não abandonar os levitas, enquanto vocês viverem na sua própria terra. Né? Abram lá agora, Deuteronômio 14, versículo 22. Né? O menino vai abrir aqui, não precisa abrir não. Né? Menino não, né? O rapazão, homem, né? Voz grossa. Eu tenho 43 anos, até hoje me chamam de menino na rua aí, né? Eu ando de boné para proteger a careca, né? Aí eu pareço menino, né? A minha genética é muito boa. O único defeito que eu tenho é a careca. Né? Se eu tivesse cabelo, você não daria 43 anos para mim, daria? De jeito nenhum, 22, 23, não é verdade? Né? Aqui, ó, olha esse dízimo aqui, ó. É o mesmo que a gente leu no capítulo anterior. Aqui vai vir mais uma explicação sobre ele. Tá? Separe o dízimo de tudo que a terra produzir anualmente, como o dízimo do cereal, do vinho novo, do azeite e da primeira cria, né, de todos os seus rebanhos na presença do Senhor. Ou seja, saia da cidade de vocês, levem esse dízimo lá para Jerusalém, para quê? Fazer uma festa. É um churrascão na presença de Deus. Amém, meus amados? Né? Aí é vinho, os animais sacrificados, para quê? Era um momento de alegria. O momento de sacrifício, meu querido, era um momento de alegria. Por quê? O Senhor está perdoando os nossos pecados. Glória a Deus, igreja. Somos um povo. Ali é nesse contexto que o salmista escreve: ó, quão bom, suave é, os irmãos vivem. É naquele momento, o salmista está vendo o tabernáculo lá, e está vendo o povo, está vendo a tribo tal, e todo mundo cultuando o Senhor, fazendo festa, adorando Deus. Por quê? O Senhor é um Deus que perdoa os pecados. Glória a Deus, meus amados. Né? Então esse dízimo era levado. Alguns falam, né, quem não entende, né, os estudiosos que entendem mesmo, eles falam que é o mesmo do outro. Não é, meu querido, não é. É um outro dízimo, tá bom? Era um outro dízimo. Não era o mesmo dízimo que era levado no tabernáculo para o levita e o sacerdote, não. Esse aqui é um outro. Esse aqui é o dízimo para o próprio ofertante. Tá bom? Agora vocês entendem porque direto a gente faz churrasco aqui na igreja? A gente faz retiro de graça, essas coisas? Por quê? Vem daqui, tá? É inspiração. E tem o terceiro dízimo. Né? Está nesse capítulo mesmo, lá no capítulo 14 de Deuteronômio, versículo 28. Tá? Aqui. Ao final de cada 3 anos, tragam todos os dízimos da colheita do terceiro ano, armazenando em sua própria o quê? Cidade. E para que era esse dízimo? Para que os levitas, que não possuem propriedade nem herança, e os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem na sua, o quê? Venham comer e saciar-se. E para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todo o seu trabalho das suas mãos. Vocês têm que entender o seguinte: tinha os levitas lá do templo, cuidando da tenda. E tinha os levitas espalhados pela nação, porque Deus não permitiu que eles tivessem terras, mas permitiu que eles construíssem cidades. Você vai encontrar isso na lei. Deus permitiu, construa cidades. Construi aí, né? Faça um apartamento aí. Você, levita, vive aí com sua esposa, com seus filhos, tal. Né? E no máximo, Deus permitiu, no máximo, vocês podem ter um animalzinho aí, bem limitado ao redor da cidade. No máximo, criar uma vaquinha para dar um leitinho, tá? Ao redor da sua cidade. Você não tem terra para a produção e para a criação de gado. Então, esta era a parte dos levitas. O dízimo de 3 em 3 anos. Se a gente pegar 10% e dividir por 3, dá quanto? 3,33 infinito. Não é isso mesmo? Então, o dízimo do povo de Israel não era 10%. Era 23,33 até por ano,
por cada colheita, por cada coisa que o Senhor provesse para eles lá. Amém, meus amados? Entenderam o dízimo? Entenderam o dízimo do Antigo Testamento? Ok? Tudo isso para você entender. Quem sabia disso, levante a mão. Will, mas quem? Você sabia, Regina? Você sabia disso também, né? Eram 3 dízimos para o povo de Israel. Tá? E esse quarto, pastor, que você está falando aí? Está lá em 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 8, versículo 6. Abram lá. O que está acontecendo aqui? O povo de Israel está nervoso. Por quê? Querendo o rei, isso mesmo. Tá? Aí Samuel está indignado, porque ele está se sentindo rejeitado. Né? A forma de Deus governar Israel não era, o propósito do Senhor não era que um rei, né, aparecesse. Né? Deus queria, ele mesmo queria ser o rei de Israel. Então, os impostos, entre aspas, que existiam, né, eram os dízimos dados no templo, dado na cidade, e o dízimo que o camarada levava para Jerusalém, e ele mesmo usufruía desse dízimo. Né? Mas aí o povo pede um rei, e aí o que Deus fala? Para Samuel, aqui é Deus falando para Samuel. Né? Quando, porém, disserem, dá-nos o rei que nos lidere, isso desagradou Samuel. Então ele orou ao Senhor. E o Senhor lhe respondeu, atenda a tudo que o povo está pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Assim como fizeram comigo desde o dia que os tirei da terra do Egito. Né? O Senhor está falando a mesma coisa que ele falou aqui para Malaquias, aqui, né? Através de Malaquias. Abandonando-me e prestando culto a outros deuses, também estão fazendo com você, Samuel. Versículo 9. Agora atenda-os, mas advirte-os solenemente. Ou seja, olha, advirta-os solenemente. Dá um aviso, e é um aviso pontual, gravíssimo. Né? Não vai ter como mudar. Diga-lhes quais direitos reivindicará o rei que os governará. Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo que estava lhe pedindo o rei, dizendo, o rei que reinará sobre vocês reivindicará como seu direito o seguinte, ele tomará os filhos de vocês para servi-lo, em seus carros de guerra, em sua cavalaria, para correr à frente dos seus carros de guerra. Colocará como comandantes de 1000 e outros como comandantes de 50. Ele os fará arar as terras dele, fará fazer a colheita e fabricar as armas de guerra e equipamentos para os seus carros de guerra. Tomará as filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará de vocês o melhor das plantações, das vinhas, dos olivais e dará aos criados dele. Tomará 1/10 dízimo dos cereais e da colheita das uvas, e dará a seus oficiais e seus criados. Também tomará de vocês, para o seu uso particular, os servos e as servas, e o melhor do gado e dos jumentos. Tomará de vocês 1/10 dos rebanhos, e vocês mesmos se tornarão escravos dele. Naquele dia vocês clamarão por causa do rei que vocês mesmos escolheram, e o Senhor não os ouvirá. Né? O Senhor tinha planejado uma coisa para Israel. Mas Israel quis um rei, então tá bom. Olha a carga tributária que ele vai trazer para vocês aí. Agora toma, Israel que pagava 23,3% ao ano, de toda a colheita, de tudo que produzia, agora vai pagar 33,3% e é uma série de coisas aqui. E eles vão clamar ao Senhor? Vão se arrepender, o Senhor? Não.
Isso aconteceu com Salomão e com Roboão, tá? Salomão foi mão pesada em cima de Israel. Aí, Salomão vai embora e o povo vai atrás de Roboão, né? Roboão, alivia a carga aí. Não alivio não, vou ser mais pesado que meu pai. E o trem desandou. Glória a Deus, igreja. Quem está aprendendo aqui hoje? Quem está aprendendo? Meus amados, é necessário que você aprenda para nunca mais te enrolarem, amém? Para não falarem aí, você escutar na rádio, na TV, essas coisas aí, não ser pego aí como bobo, tá bom? Vamos aprender. Tá? Então, meus amados, esses 3 dízimos que Moisés colocou, é o que o Senhor está pedindo conta aqui. Por quê? Na época de Malaquias, quem dominava Israel? Israel era uma nação independente? Não. Israel pagava imposto para o Império Persa? Pagava. E, meu querido, imagino que a carga sobre Israel aumentou quando foi levado cativo. A carga sobre Israel já era pesado no Império Romano. Foi muito pesado logo após, né, quando Jesus foi. Além de todos esses dízimos, tinha o Império Romano que trazia uma carga tributária muito alta. Mas você acha que Deus está aliviando para o povo? Não. Não está aliviando, não. E Deus fala no versículo 9 aqui. Vamos continuar agora no texto. Já expliquei o que é o dízimo, né? Porque o Senhor fala dízimos e ofertas, né? Versículo 9. Vocês estão debaixo de grande maldição porque estão me roubando. A nação toda está o quê? Me roubando. Quem já estudou a Antiga Aliança entende muito bem. Está lá em Deuteronômio. Escapa o capítulo agora. Eu sempre vou lá no capítulo, depois eu esqueço do capítulo. Tem as bênçãos e as maldições. Quem já leu isso em Deuteronômio? 28, né? Se você obedecer, você vai ser abençoado. Se você desobedecer, você vai ser o quê? E é isso que Deus está falando para o povo. Vocês estão debaixo de maldição. Porque vocês não estão obedecendo a lei mosaica. A minha aliança que eu fiz com vocês no deserto. Vocês estão me roubando. A nação toda está me roubando. Lá no Sinai, Deus, né, deu os dízimos. Né, colocou os dízimos para o povo como sinal de gratidão, tá? E engraçado da lei, está na lei. Você dá o dízimo e fala o seguinte: o Senhor tem me abençoado, né, o Senhor, a gratidão é lei. Ser grato é lei. Viu, meu querido? Tá? Não é agora, agora tem que ser, agora antes é pela lei, agora é por gratidão, amor. Não, mas vai lá na lei. Ser grato é lei. Glória a Deus, igreja. Não deixa eu te enrolar não, viu, meu querido? Ser grato é lei, está lá na lei. Depois você, num desses textos aqui que eu li aqui, vai lá. Dá a lida no texto todinho, você vai encontrar lá, tá? Se não me engano, de Deuteronômio. E aí o Senhor fala: a nação toda está me roubando. Vocês estão me desobedecendo? Maldição. Obediência, vai vir o quê? Bênção ou maldição? Bênção. Obediência, vai vir o quê? Isso significa que a nação tinha que ser perfeita, pastor? Não, meu querido. A questão é o seguinte: o Senhor mesmo falou que eles iam pecar. Vocês vão pecar. Quando vocês pecarem, tratem do pecado. E é simples, meus amados. Nós vamos pecar. Se pecarmos, temos que fazer o quê? Tratar do pecado. Amém, meus amados? Tirar o pecado do meio da gente. Amém? Tratar do pecado. Pedir perdão a Jesus Cristo. Ele é o nosso advogado. Amém, meus amados? Lá eles pediam perdão e sacrificavam um animal, né? Pedindo perdão. O animal sacrificado apontava para quem? Cristo. Amém, meus amados? Mas a nação estava sistematicamente desobedecendo o Senhor. Os sacrifícios mesmo já eram uma bagunça, né? Animais defeituosos e tal. Então não tinha perdão para eles, não tinha jeito. E a nação estava debaixo de maldição. Engraçado, né? Que Israel, depois do cativeiro babilônico, nunca mais adorou um outro Deus.
tá? Aquele pecado que Deus ficava batendo neles direto antes do cativeiro, desde Juízes, né? Desde a época dos Juízes, nunca mais eles caíram, mas começaram a cair em outros pecados. Tá? Versículo 10, o Senhor dá a solução. Traga o dízimo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Na sua versão aí, ó, se você olhar na sua Bíblia, talvez esteja casa do tesouro. Essa aqui é a versão mais correta, tá? Pastor, não tinha contabilidade lá no templo de Jerusalém? Não tinha. Por que tinha também contabilidade lá, dinheiro, moeda? Porque ao sacerdote era permitido trocar os animais por dinheiro. Deus permitiu, você pode trocar por dinheiro, né, para tocar a vida, para não ter só como moeda de troca rebanho, animais e cereais e vinhos. Você pode trocar por dinheiro. Tá? Então tinha, provavelmente, né, sob o poder dos sacerdotes, moeda. Então, mas a tradução mais correta é o depósito do templo. Por quê? O depósito do templo guardava cereais, comida para os necessitados, para os levitas, para essa turma toda. Tudo era separadinho, bonitinho lá. Glória a Deus, igreja. E vamos lembrar que a nação de Israel, nessa época aqui, não era gigantesca, igual na época que Deus deu a terra para eles, não. A nação de Israel, meu querido, foi diminuída por outras nações, assim, foi exprimida pelos povos inimigos, e a ponto, meu querido, e realmente, assim, das pessoas, né, atravessarem a nação em um espaço de um dia. Tá? Se não me engano, era 24 quilômetros de largura, algo parecido de comprimento. Tá? Pequena nação. Então, aquela coisa dos levitas espalhados, tudo isso mudou nessa época aqui. Então, no templo de Jerusalém também virou um lugar para distribuição de ajuda para os necessitados, órfãos e viúvas, estrangeiros. Amém, meus amados? Está aprendendo? Glória a Deus. Quem está aprendendo aqui? Glória a Deus, amém? Aí o Senhor fala o seguinte, traga o dízimo tem um fim, é para o levita, para o sacerdote, para os órfãos e a viúva, o estrangeiro. Né? Não eram todos os órfãos, todas as viúvas, todos os estrangeiros, não, tem que tomar. Os órfãos e viúvas, estrangeiros, aqueles que realmente estão numa situação complicada. Porque tinha viúva que tinha amparo familiar, tinha órfão que também que tinha herança, mas geralmente, aqueles que ficavam mais necessitados, eram esse grupo aí, né? Mulheres que os maridos morriam e os filhos morriam na guerra, como aconteceu com Ruth e Noemi. Quem já leu a história de Ruth e Noemi? Né? No caso deles, eles morreram de doença. Né? Do marido de Noemi e o marido de Ruth. Né? Aí o Senhor fala algo interessante. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejo se eu não abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Ponham-me à prova. Obedeçam a lei. Obedeçam a lei que eu coloquei para vocês. Se vocês entrarem na parte de vocês do pacto, eu cumprirei a minha. É isso que Deus está falando. Isso aqui que o Senhor está falando para o povo aqui, ó, foi o que ele falou para Moisés através de Moisés. Lê lá, meu querido. Tem nada de novo aqui não. É o pacto mosaico. Tá? O povo cumpre a parte dele, Deus. O povo obedece, Deus o quê? Abençoa a nação. Tá? Isso significa que os pobres vão acabar? Não. Não, a nação vai ser próspera, abençoada. Mas a pessoa não vai ficar naquela murrinha. Glória a Deus, igreja. Tinha um montão de lei que Deus deu para Israel para que ninguém ficasse pobre por muito tempo. Ficasse miserável por muito tempo. Tinha a lei do jubileu, do ano do jubileu. Né? Tinha várias leis. A lei do... Né, quem já viu aquela passagem que os discípulos de Jesus estão pegando espigas e comendo? Era lei que Deus deu para Moisés. Olha, o cara que planta no terreno, ele pode plantar, mas as bordas, deixa para os pobres, para os viajantes, é deles.
Então tinha várias leis que Moisés deu que impedia que o povo ficasse na miséria. A pessoa podia ficar pobre por um tempo, mas rapidamente ela seria abençoada. Passando 7 anos, passando 50 anos, dívidas seriam perdoadas, ela receberia, ela poderia se vender como escravo. E escravo não é a mesma coisa que foi aqui no Brasil, não. Era tipo um empregado, como se fosse um empregado hoje. Olha, eu vou trabalhar para você e vou pagando a dívida. Quando o cara acabava de trabalhar e pagava a dívida, né, ele era liberto e recebia muito dinheiro, ainda, muitos pagamentos, porque Deus não queria que ninguém do povo dele ficasse na pobreza. Contudo, poderia acontecer, por isso existia o dízimo. Glória a Deus, igreja. Quem está aprendendo aqui? Amém. Né? Meus amados, estudar o Antigo Testamento é maravilhoso. Você vai entender muita coisa. Amém? Aí o Senhor fala, impedirei as pragas, né? Senhor, lá nas maldições o Senhor fala de pragas, se vocês não forem obedientes, vocês receberão pragas nas colheitas e tal, nas videiras. E Deus fala no versículo 11, né? Vou impedir as pragas das oliveiras, né? Da vide, né? Vocês, né, serão bem-sucedidos. Então versículo 12, então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa. Meus amados, a forma de Israel evangelizar, na época, era sendo fiel ao Senhor e sendo abençoada. Entendendo? Porque, se você ler o Antigo Testamento, o Senhor dava vitória para Israel em situações que, humanamente falando, não era possível. Glória a Deus, igreja. E o Senhor abençoava Israel. Então, através de Israel, as outras nações veriam o Senhor, peraí, o Deus deles é mais forte que o nosso. Vocês se lembram que cada nação tinha o seu próprio Deus? Se lembram disso? Quem já estudou a Bíblia sabe disso. Né? Cada nação... Mas o Deus de Israel é o verdadeiro Deus, mas só que é o seguinte, né? Ele tirou o povo do Egito com poderosa mão, amém, meus amados? Com milagres, maravilhas, mas a partir do momento que ele fez um pacto, as duas, né, Israel devia cumprir a parte dele, e não estava cumprindo. Aí o Senhor permitia que os filisteus, que as outras nações invadissem, né? O Senhor permitia pestes e pragas para corrigir o povo. Leia o livro de Juízes, 1º, 2º Samuel, 1º, 2º Reis, você vai entender tudo isso aí. E é isso que o Senhor está falando. Se vocês forem obedientes, eu vou abençoar vocês. Uma pergunta aqui, está até na pergunta da lição do PG, a gente vai responder ela aqui agora. Se Israel, o Senhor repreendeu Israel aqui por vários pecados no livro de Malaquias. Se Israel só fosse dizimista, mas praticasse os outros pecados lá, o Senhor abençoaria? Não. Tá? Tem que entender. Tá? O pacto é, ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, tudo. Amém, meus amados? Entenderam o texto? Acabei com a exposição do texto. O texto foi exposto. Era isso que o profeta Malaquias queria falar para o povo. Qualquer outra coisa que lerem, outro pastor que lê o texto para vocês e falar outra coisa, que não seja tirando como princípio e aplicação, está distorcendo o texto. Está usando o texto de forma errada. Tem muita gente boa que usa esse texto de forma errada, homens de Deus usam esse texto de forma errada, e tem muito homem também que sabe muito bem o que o Senhor está falando aqui, e chega e distorce a coisa. Tá? E chega e distorce a coisa. Vamos entender a questão para nós hoje, porque nós estamos debaixo da aliança mosaica. Estamos na nova aliança, amém, meus amados? Glória a Deus? E os irmãos que estudam aqui, né? Não estou falando nem de dispensacionalismo, nem de aliancismo, tá? Quem estuda sabe o que eu estou falando. Tem muita coisa complicada. Depois é bom que você estude também, viu, meu querido? Todo mundo conhecendo.
meus amados irmãos, estamos numa nova aliança. E muitas leis do Antigo Testamento ficou lá. Qual que é a nossa regra, Igreja Batista Irmão? Qual que é a nossa regra a respeito do Antigo Testamento? A gente lê o Antigo Testamento porque é a palavra de Deus inspirada, amém? Capaz de educar e dar sabedoria. E guiar o homem para a salvação, porque a lei conduz o homem para quem? Para Cristo. Glória a Deus, meus amados. Mas você tem que saber usar a lei, porque quando o Cristo veio, o Messias veio, e o povo de Deus o rejeitou, o Senhor abriu a coisa para os gentios. Muitos judeus creram, amém, meus amados? Tem que tomar cuidado com o antissemitismo, viu? Cuidado com isso aí, tem gente que odeia judeu, tá? O próprio Lutero deu uma nota, Martinho Lutero deu uma nota com os judeus, tá? Mas o Senhor, em Efésios, Paulo fala disso em Efésios, o Senhor separou o muro divisório, né, que separava gentios e judeus e fez desse povo um só, um povo só. Glória a Deus, igreja. A igreja, né? Por exemplo, por que nós não guardamos o sábado? Porque o apóstolo Paulo falou que né, nós não podemos fazer diferença de dias e dias. Nós entendemos o princípio do sábado, dia de descanso. Amém, meus amados? Ah, pastor, o dia do Senhor é domingo. Não tem como falar isso na Bíblia. Você tem como falar que é domingo, né, que o povo de Deus se reunia, mas doutrina, normativa, o dia do Senhor não é mais o sábado, domingo, você não vai encontrar na Bíblia. Você vai encontrar Paulo falando lá em Romanos 14. Cada um faz a diferença de dias que quiser. Faça para o Senhor. Glória a Deus, igreja. Né? Comer carne de porco. Quem gosta de carne de porco aqui? Eu não gosto. E não é porque eu sou chique não, viu, meu querido? Eu como ovo. Tá? Eu como ovo. Não gosto de frango, nem. Eu gosto do filho da galinha, mas não da galinha. Eu gosto do ovo. Né? Hoje mesmo eu comi uma farofa de ovo. Carne moída eu gosto, boi eu gosto. Né? Mas você que pode comer carne de porco, meu querido? A nação de Israel podia? Não. A nossa regra como igreja é a seguinte: os apóstolos falaram para fazer, nós vamos fazer. Glória a Deus, igreja. Tá? E agora estão querendo mudar, né? Falando que os apóstolos não falam contra o homossexualismo e impureza sexual. Né? Fala, viu, meu querido? E outras coisas aí. Estou querendo mudar aí. Né? Ontem quem já viu esse negócio do chat GPT aí? Inteligência artificial. Ontem eu estava conversando com a inteligência artificial, perguntei ele sobre isso, né? Aí ele falou uns trem lá que eu não gostei, não. Aí eu falei para ele, né? Você foi doutrinado, seu safado. Inteligência artificial, né? É um trem de doido, meus amados. É um trem de doido. Depois você procura saber. É um trem, meu Deus do céu. Até a hora que eu fico pensando se Satanás vai entrar nesse trem aí, né? Sei lá. Né? Vamos lá. Para nós, o povo da nova aliança, se você falar o seguinte, pastor, eu dou o dízimo porque está na lei. Está na lei. É esta a sua teologia? Porque no meio de nós, meus amados, entenda bem o seguinte, no meio de nós existem assuntos que a gente deixa livre, que a gente considera irmão quem pensa diferente. Amém, meus amados? A gente considera irmão quem pensa diferente, naquilo que é periférico, ou seja, naquilo que não é tão importante, mas naquilo que é essencial, a gente não abre mão, não. A Bíblia é a palavra de Deus, amém? Jesus Cristo é o único Salvador, amém? Devemos obedecer a Jesus Cristo, amém? Disso a gente não abre mão, não. Tá bom, meus amados? Tá? E os próprios apóstolos falaram, olha, obedeçam o que a gente ensinar para vocês. Porque na época dos apóstolos mesmo, eles queriam misturar as coisas de Cristo com a lei judaica, e os apóstolos não deixaram. Atos 15.
1 Coríntios, Gálatas, o livro todo de Gálatas. Carta toda de Gálatas. É este problema que Paulo está lidando ali. E Paulo não deixa. Não vem trazer judaísmo para o povo gentil, não, que é outra coisa, é um povo diferente. O Senhor trouxe eles, né? E eles têm que ler o Antigo Testamento para ter sabedoria, para ter entendimento, mas como diz Paulo para Timóteo, tem que ler o Antigo Testamento com sabedoria e conhecimento. Amém, meus amados? Se você fala o seguinte, pastor, eu sou dizimista porque está na lei, então você está errado. Você tem que dar 23,3% por mês. Tá? Quando você olha no Novo Testamento, não existe essa lei. Não existe essa lei. Pastor, mas Jesus conversa com o povo fariseu lá, faz essas coisas, não deixa de fazer essas, tal. Está no contexto ainda da antiga aliança. Está falando para o fariseu. Está no contexto de Moisés. Jesus fala um montão de coisa do contexto de Moisés. Vai lá e fala para o cara, por exemplo, o leproso, vai lá, se apresenta o sacerdote, está na lei. Quando a pessoa era curada de lepra, tinha que se apresentar para o sacerdote. Jesus mesmo cumpriu toda a lei. Tá? Ele deu pleno cumprimento à lei. Ele, lá em Mateus capítulo 5, ele não traz nenhuma novidade ali. Alguns vão falar o seguinte, olha, Jesus está trazendo uma nova lei. Não, meu querido, tudo aquilo ali, eu estudei, eu vi, está tudo lá na lei de Moisés e nos profetas. Né? Ira já é grave, está lá, não pode, eu nunca matei ninguém e eu posso irar. Não, se você irar, você vai para o inferno. Se você, através da ira, prejudicar seu irmão, você vai para o inferno se você não consertar. Se você olhar para uma mulher com intenção impura no coração, você vai para o inferno também. Está na lei, meu querido. Já está nos profetas e na lei. Então, Jesus não veio trazer nada de novo lá. Eu sei que você vai escutar isso. Eu sei que você vai ver na internet e vai escutar isso. E de gente boa. Tá? Mas está errado. Tá? Então, tem que ler com olhar de sabedoria. Se você fala o seguinte, não, pastor, eu dou dízimo por causa de Abraão, aí eu aceito. Porque ele está lá em Hebreus. Em Hebreus está escrito o seguinte, Jesus Cristo é sacerdote da ordem de Melquisedeque. Você sabe o que significa isso? Você já parou para estudar Hebreus? Porque Hebreus é um rompimento também com o judaísmo, você sabia? O escritor de Hebreus escreve Hebreus porque o povo estava querendo voltar para o judaísmo. O escritor de Hebreus fala, não façam isso, não façam isso, não façam isso. Jesus é superior a Moisés, Jesus é superior aos anjos, Jesus ele é superior ao sacerdócio, ele é o sumo sacerdote, ele é o sacrifício perfeito. E na hora que ele fala de sumo sacerdote, Jesus fala, o escritor de Hebreus fala, Jesus é um sumo sacerdote da ordem de, o quê? Melquisedeque. Aí, lá em Hebreus fala que Abraão é inferior a Melquisedeque. Se Abraão é inferior a Melquisedeque, os descendentes de Abraão também não são? Os levitas, o sumo sacerdócio de Arão é superior ou inferior ao de Melquisedeque? Inferior. Você está entendendo? O escritor de Hebreus está querendo falar o seguinte, olha, o sumo sacerdócio desse aí é inferior, tá? Jesus é da ordem de Melquisedeque. E Abraão entregou o dízimo. E Abraão entregou 23,3% ou 10%? 10%, meu irmão. Está lá no texto. Se você falar o seguinte, eu sou dizimista por causa disso aí, amém. É um caminho teológico muito bom. Se você falar para mim, pastor, olha, no Novo Testamento acontece o seguinte, pastor, cuidar dos necessitados ainda é obrigatório.
É obrigatório, é mandamento, Senhor. É mandamento. Também, cuidar do sacerdote da igreja, do sacerdote entre aspas, do presbítero, a igreja sustentar, também é mandamento. Então, dar dízimo também é mandamento. Porque como pode as obrigações serem obrigatórias e aquilo que mantém as obrigações não ser obrigatório? Porque vocês vão escutar por aí, não é obrigatório. Aí você entra na sinuca de bico. Por quê? Para nós hoje, que damos o dízimo segundo Abraão, deve ser na mesma disposição de Abraão, não com força de lei, mas com espírito de gratidão, amor. Amém, meus amados? E quem não dá é o quê? E quem não dá é o quê? É ingrato, é ganancioso. Isto se tem condições de dar. Tá bom, meus amados? Tá bom? Amém, meus amados? Se você tem um dinheiro para comprar o almoço e a janta, eu não quero que você vende a janta para vir dar dízimo. Amém? Pastor, mas eu quero dar esse passo de fé. Então vem dar, traga o dízimo e eu vou pagar a janta para você. É a igreja. Eu não é a igreja, Eu porque eu vou lá no supermercado e faço a compra para o povo, Vocês estão entendendo? O dízimo, aqui hoje ainda, porque é mandamento hoje, na nova aliança, aí é mandamento na nova aliança, está lá em Timóteo, tá? É obrigação da igreja cuidar das verdadeiras viúvas, verdadeira viúva, os verdadeiros necessitados. Glória a Deus, igreja. Às vezes o povo traz uns trem para mim assim, pastor, fulano de tal, ou o parente dele está passando necessidade. Está passando necessidade? Ele vai em igreja? Vai. Não tem pastor, não? Não tem pastor, não? Não tem igreja, não? Por quê, meus amados? Da mesma forma que Israel, obedecendo ao Senhor, o Senhor abençoaria o povo de Israel, e para as nações, eles seriam vistos como abençoados, porque são obedientes. Se a igreja do Senhor parar de cumprir com as obrigações dela, para com o próprio povo dela, os membros da igreja, o que o mundo aí fora vai falar da gente? Vai falar o que estão falando mesmo, que dízimo é para enriquecer pastor. E o que está acontecendo mesmo, meu querido irmão. Por isso, meus amados, mais do que nunca, a gente precisa de um povo bem informado, para que possamos dar com gratidão e alegria, amém, meus amados? Que o Espírito Santo habite nos nossos corações e que possamos usar para a glória de Deus. Amém, meus amados? E aqui na Igreja Batista Irmão, meus amados, no nome de Jesus, vamos ser trabalhadores, amém, meus amados? Paulo fala lá, olha, seja trabalhador, trabalhe para que você possa sustentar e ajudar o necessitado. 2 propósitos para o trabalho que Paulo dá para a igreja. Para que você possa sustentar e o quê? Vamos ser trabalhadores, amém, meus amados? Mas se por acaso um membro da nossa igreja, trabalhador, passar por um problema, que pode acontecer? Acontece. Amém, meus amados? O que a gente vai fazer? A gente vai pagar a conta de água dele, a conta de luz, pagar a compra dele e ajudar ele nos boletos. Não vai deixar o nosso irmão desamparado para a glória de Deus. Amém, meus amados? Se por acaso o irmão está lá na fila do INSS, do SUS, e está lá com dor está com dor na barriga, na cabeça, e vai ter que esperar 3 meses para fazer o exame, e a dor está lá, vai ter que esperar o SUS ou pode pedir ajuda à igreja dele? Tem que pedir ajuda? Pois, meus amados, se é através do dinheiro, meus amados, o dinheiro é prova de amor, viu, meu querido? Se vocês lerem 1 João, João fala, você pode falar que ama o irmão, você que tem recursos dessa vida, e deixa o seu irmão passar necessidade. Tiago, capítulo 2 também, Tiago fala a mesma coisa, mostra sua fé sem obras, e Tiago está falando disso, da igreja usar os recursos
para o bem dos irmãos. Mostre sua fé sem obras, que eu mostro a minha fé através das minhas obras. Glória a Deus, igreja. Então, meus amados, vamos usar aqui para a manutenção do templo, né? Eu sou mantido pela igreja. Glória a Deus, igreja. Eu sou mantido, fico por conta aqui da igreja. Vamos usar para fazer retiro barato de graça. Amém, meus amados? Para a gente comer a nossa carne diante do Senhor. Amém, meus queridos? E vamos usar para todos os necessitados. E em tudo isso tem escala de valores de prioridade. Retiro aos necessitados. Vocês não sabem, mas o pastor Almir, meu querido irmão, preste bem atenção. Né? Pastor Almir, meu pai, a gente passava por muita necessidade porque a igreja ajudava outras pessoas. Pastor Almir dava prioridade para os irmãos do que ele mesmo. Você sabia disso? Eu sou filho, eu sei. E eu fui criado na mesma doutrina. Glória a Deus, igreja. Temos prioridades. Se você fala o seguinte, pastor, eu não concordo nem com o dízimo de Abraão e nem com o da lei, para mim é tudo é do Senhor. Amém, meu querido. Amém. Mas tem um princípio lá de Paulo. O princípio que ele dá para ofertas. Para oferta, não é para ofertas em geral não, para oferta para os pobres lá da Judéia. Lá tem princípios, tá? Que serve para aplicar em várias coisas, mas o contexto é para os pobres da Judéia. 2 Coríntios capítulo 8, ou 1 Coríntios capítulo 16, vai falar dessa coisa aí. Né? Paulo fala algo interessante lá. Quem tem, não vai sobrar, e quem precisa, não vai o quê? Faltar. Meu querido, jamais aceite pastor falar para você vender a sua janta. Falar para você deixar de pagar a conta de luz, aquilo que é necessário para trazer a oferta e dízimo. Glória a Deus, igreja. Quem tem, não vai o quê? Sobrar. E quem não tem, não vai o quê? Ou seja, não é para... Aquilo que aconteceu lá em Atos 2, meu querido. Né? Os apóstolos recebiam lá, seus pés lá, né? O povo vendia suas propriedades, e eles repartiam tudo em comum. Está entendendo? Se o cara fosse se separar totalmente para o ministério, aí ele vendia tudo. Provavelmente Barnabé fez isso. Vendeu tudo. Vendeu tudo e colocou nos pés de Pedro. Tá? Porque eu vou viver do ministério, vou viajar para lá, para cá, não vou ter morada certa. Vou ser missionário. Ok. Mas isso não foi no caso da maioria. O pessoal estava desfazendo daquilo que não tinha necessidade. Amém, meus amados? Amém, meu querido? Meu querido irmão, aí vamos para a aplicação mais prática aqui. Quantas horas agora? Está na hora, né? Meu querido, não deixe de contribuir. Não deixe. Seja generoso. Seja generoso. Não deixe de contribuir. Seja generoso. Pastor, eu quero dar o dízimo igual a Abraão. Quer pegar como parâmetro Abraão. Glória a Deus. Mas sabe o seguinte, tudo é do Senhor. Você tem que agir da forma que é o seguinte. Você não pode se gloriar por dar 10%, e nem pode ser um doidão de vender tudo e sair dando também. Faz aquilo, se está sobrando, dá os 10%, glória a Deus, igreja. Dá os 10%, glorifica o Senhor. Você pode trilhar o caminho da igreja de Filipenses, que não tinham, estava faltando, e eles ainda, né, levantou a oferta para dar para Paulo. Engraçado que Paulo aceitava a oferta dessa igreja que era pobre, mas não aceitava de Corinto, que era rica. Pense nisso. E Paulo fala, olha, está subindo, vocês me ajudaram. Está lá em Filipenses capítulo 4. Vocês me ajudaram e essa oferta está subindo com um cheiro suave diante de Deus. Entendeu? É por sua conta. Eu não vou falar isso. Não vou mandar você fazer isso. Amém, meu querido irmão? Se você, meu querido, tem dinheiro para comprar arroz, feijão e a salada e a sobremesa, e não está dizimando, e não está
ofertando, no caminho que você quiser, seja por amor ou seja pelo padrão de Abraão. Se você não está fazendo isso, você está sendo ingrato diante de Deus. Porque você não precisa da sobremesa. Aliás, a sobremesa faz mal. Tá? Se você está comprando roupa para esnobar, está comprando roupa cara, por que você está comprando roupa cara? É para ter muita quantidade? Está errado. Você está comprando roupa cara porque é melhor? Dura mais? Amém. Prático. Glória a Deus, igreja. Agora, não, tem muita roupa cara, pastor. A Bíblia condena a ostentação, a indecência. Se você está deixando de contribuir por medo do futuro, a Bíblia também condena a insegurança. Sermão da montanha. Não andem ansiosos por causa disso. São os gentios que pensam assim. Basta o seu próprio mal. Não andeis ansiosos com o que é vestir, comer. Ansiedade por causa do futuro é pecado. E também juntar para ter sobrando, para se sentir seguro, também é pecado. Estão lembrados da parábola do homem que constrói um outro celeiro e diz o seguinte: agora pode se alegar minha alma, porque está tudo tranquilo, o futuro está garantido. É pecado, porque a nossa segurança é quem? Meus amados, o povo aprendeu isso no deserto. O povo aprendeu a depender de Deus ao guardar o sábado. Porque no sábado eles não podiam trabalhar. E o maná estragava de um dia para o outro. Mas não estragava da sexta para o sábado. Vocês estão entendendo? O Senhor, está escrito lá em Salmo, né? Aos seus Ele dá, enquanto eles dormem. Cuidado, meus amados, tanto com a insegurança acerca do futuro, quanto com a ostentação. Seja fiel ao Senhor. Amém? Biblicamente, meu querido, você tem que ser muito generoso. Você não pode ser miserável. Mas se está faltando, você tem que vir para a sua igreja, porque nós somos a comunidade de amor, e vamos demonstrar o nosso amor entre nós e falar para o mundo. Apesar de ter igrejas e pastores fazendo coisa errada. Igrejas enriquecendo pastores porque querem ficar ricos também. E pastores ficando ricos porque você sabe como é que é. Nós vamos ser uma comunidade equilibrada, que se ama, e o povo vai falar, aquele povo usa essa coisa aqui, que é o dinheiro, não com amor. Eles amam as pessoas e usam as coisas para a glória de Deus. Amém, meus amados? Nós amamos quem? Jesus e usamos para a glória de Deus. Aprendeu muito hoje? Glória a Deus, fique de pé no nome de Jesus.